A gente chama de permutação, que é basicamente a gente trocar os elementos de lugar, tá? Então, ele pode ser aplicado no problema da fila, ele pode ser aplicado em um problema de roupas, né? Por exemplo, quando eu quero saber quantas blusas possíveis eu posso organizar. Então, ele pode ser usado em diferentes problemas. E existem dois tipos de permutação, que é a permutação simples e a permutação com repetição. Então, o que é a permutação simples? A gente utiliza ela quando o agrupamento que a gente tiver, ou seja, o grupo de elementos que nós tivermos, eles forem distintos entre si pela ordem e tomando todos os elementos do conjunto. O que significa isso? A gente vai usar a permutação simples quando todos os nossos elementos forem diferentes, tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, o exercício que a gente utilizou na aula passada da fila, eram 10 pessoas que precisavam ser organizadas. Isso para a gente mostra que eles são distintos, porque eu não vou ter a mesma pessoa ocupando o mesmo lugar. Então, a gente usa a permutação simples quando todos os elementos forem diferentes um do outro, tá bom? Beleza, eu vou resolver um exercíciozinho aqui, só para a gente entender melhor essa parte, tá? De quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 2, 4 e 6? Bom, nesse caso, por que a gente usa a permutação simples? Porque os algarismos que nós temos são diferentes um do outro. Ó, o 2 ele é diferente do 4 e também diferente do 6, bem como o 6 é diferente do 4 e do 2 e assim sucessivamente. Então, como todos os nossos elementos são diferentes, nós podemos usar a permutação, porque a gente só quer rearranjá-los de modo a calcular quantas possibilidades, quantas permutações a gente consegue encontrar. Então, assim como naquele problema da fila, a gente pode resolver esse problema, primeiramente, se eu usar uma fórmula. Então, o que a gente tem? A gente tinha um grupo, né, de 3 elementos. Quais eram esses elementos? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. E a gente precisa organizar ele de modo a calcular quantas possibilidades a gente pode fazer com esses números. Então, por exemplo, eu posso montar, pensando nesses números aqui, um número 246. Essa é uma das minhas possibilidades, tá? Eu posso montar, por exemplo, o número 264. Também é um número diferente. Eu posso montar com o 4 primeiro, 462, e assim sucessivamente. Então, o que significa? Vou fazer 3. Usando o princípio multiplicativo, olha o que a gente tem. Aqui, eu tenho um número que é formado por 3 algarismos, tá bom? Esse aqui vai ser o meu número. Vou colocar aqui. E aí, nesse primeiro espaço aqui, eu vou colocar A, para a gente não confundir com os números que a gente tem, o segundo B e o terceiro C. Nesse primeiro, a gente tem quantas opções para colocar aí? A gente tem 3. Por quê? Eu posso colocar como primeiro tanto 2, quanto 4 e quanto 6. Posso colocar qualquer um deles aqui. Então, eu tenho 3 opções para pôr nesse primeiro espaço. Beleza? Quando eu for para o espaço aqui que está com a letra B, só me restaram 2 possibilidades. Que, no caso, como eu usei uma lá, só me sobraram 2. E por que só sobram 2? Porque nesse exercício, necessariamente, não tem repetição. Eu não posso, por exemplo, fazer o número 226, porque o 2 está se repetindo. No exercício, ele diz que não tem repetição. Então, se eu usei um número lá na primeira posição, nessa segunda só me sobram 2, porque aquele que eu utilizei, eu não posso utilizá-lo novamente. Beleza. Quando eu utilizei esse segundo número aqui, só me sobrou um aqui, que foi aquele único que eu não utilizei tanto na primeira quanto na segunda. Feito isso, a gente faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, esse é o meu resultado. Esse aqui, ele é a nossa quantidade de permutações possíveis para esse exercício. Mas se a gente observar, lá na aula passada, o Davi falou um pouco sobre fatorial, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Esse 6, ele nada mais é que o fatorial de 3. Olha só aqui.
Lembra que o fatorial é a gente multiplicar o número por todos os seus antecessores? Então, aqui, eu fiz o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Então, basicamente, só para esclarecer, a permutação simples a gente usa quando não tem nenhum número repetido, na verdade, nenhum número, não tem nenhum elemento repetido, e a gente faz, além da gente, a gente pode usar a lógica que eu fiz aqui para resolver, mas a permutação simples, ela nada mais é do que o fatorial dos elementos. Então, uma permutação de n elementos, uma permutação simples, a resposta disso vai ser o fatorial da quantidade de elementos que eu tenho. Beleza, a gente sabe a quantidade que eu tenho, mas e se eu quisesse saber quais são essas possibilidades? A gente vai resolver agora um exemplo com a árvore de possibilidades, tá bom? Então, como que a gente utiliza? O que eu estou querendo saber nesse caso? Eu vou dar um nome para esse mapa que eu estou fazendo, né? Para esse fluxograma. Aqui, ele está explicando como é que a gente faz, né? Então, no caso desse aqui, eu quero saber a quantidade de permutações que eu consigo, usando os números 2, 4 e 6, era esses? Era esse mesmo. 2, 4 e 6. Quantas possibilidades eu consigo fazer? Então, esse vai ser o nome do meu fluxograma aqui, tá bom? Então, vou colocar assim, permutações distintas com os algarismos. Depois que eu fiz isso, eu aperto o Enter. Por quê? Ele vai me dar agora essas ramificações. E essas ramificações aqui, elas são as possibilidades que eu tenho. Então, eu posso, por exemplo, usar o 2 primeiro. Beleza. Aí, depois eu posso usar, em primeiro lugar, o 4, no primeiro algarismo, na verdade. Então, eu posso colocar qualquer um desses números como meu primeiro algarismo. Depois, quando eu preciso colocar os demais algarismos, que é o número de 3 algarismos. Eu só estou representando um algarismo. Então, aqui no 2, eu vou acrescentar as outras possibilidades que eu posso ter. Então, se eu usei o 2 primeiro, eu posso usar, no segundo algarismo, o número 4. Essa é uma das minhas possibilidades. Eu posso usar com o 2 também o número 6. Posso usar tanto faz, ou 4 ou 6. Aqui no 4, eu também posso usar essas duas opções. Eu posso usar o 4 seguido do 2 e o 4 seguido do 6. Posso escolher. E aqui no 6 a mesma coisa. Eu posso fazer o 6 seguido do 2 ou 6 seguido do 4. Olha só. Aqui eu já estou formando um número com 2 algarismos. Aqui no primeiro exemplo, o 2 e o 4, número 24, 2 algarismos. Se fosse o 2 e o 6, número 26. O 4 e o 2, 42. O 4 e o 6, 46, assim sucessivamente. Então, a gente ainda não conseguiu o que a gente quer, porque a gente quer uma permutação que tenha 3 algarismos. Então, aqui com 4, eu já usei o 2, já usei o 4, só me restou usar o 6. Aí, aqui, eu usei o 2, usei o 6, só me restou usar o 4. E assim a gente vai fazer para todos, Agora, eu consegui alguns números que tem... eu consegui os números que tem 3 algarismos e que a gente consegue combinar usando os números 2, 4 e 6. Que números são esses? O primeiro, 246, 264, 426, 462... 624, 642. Então, a nossa árvore de possibilidades, a quantidade de possibilidades que a gente vai obter é sempre a quantidade de elementos que a gente tem aqui. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 elementos aqui nessa fileira. Então, significa que eu tenho 6 permutações. Mas esses últimos números, ele não indica para a gente a permutação. A permutação que a gente utiliza é a combinação entre todos os seus anteriores. Então, por exemplo, aqui, a combinação é o 2 com o 4 e o 6. Essa é uma permutação. É a junção desses 3 algarismos que a gente usou. Então, por exemplo,
Esse árvore de possibilidades, ela é importante porque a gente consegue observar quais são as possibilidades que a gente consegue fazer com aqueles elementos. É claro que se eu tiver 100 elementos, ela não vai ficar tão simples de fazer, né? Mas é possível. Então, assim, quando a gente tem poucos elementos e a gente quer saber o que está acontecendo, o que está representando, né, as possibilidades que a gente encontra, a gente pode fazer a árvore de possibilidades, que é essa aqui. Então, no final das contas, a gente já sabe aqui quais são as possibilidades que a gente tem. Eu vou escrever lá na nossa lousa de novo. Então, as possibilidades que a gente tem, utilizando aquela árvore de possibilidades que a gente acabou de montar, são: a primeira era 246, a segunda, 264, a terceira, 426, a quarta, 462, a quinta, 624 e a sexta, 642. Essas eram as nossas possibilidades. E vocês podem ver que deu certinho mesmo, que quando a gente fez a conta lá, para saber quantas possibilidades nós teríamos, deu 6 possibilidades. E a gente encontrou realmente 6 números. Não tem outro número que a gente possa formar com esses 3 algarismos sem que eles sejam repetidos e que dê algo diferente desses daqui. Sempre vão ser esses daqui mesmo. Tudo bem? Então, só para concluir, gente, permutação simples a gente utiliza quando os elementos são distintos, ou seja, eles são diferentes, não tem nenhum repetido. E o resultado dessa permutação, na verdade, a quantidade de permutações que a gente vai obter é o fatorial desses elementos, tá? Então, se eu tiver 3 elementos, vai ser o fatorial de 3. Se eu tiver 8 elementos, vai ser o fatorial de 8.